palavras-chave e devolve para esse usuário, nesse caso oferecendo um serviço super relevante. Tem um outro exemplo também de uma compra por palavra-chave, de acordo com o hábito do que o usuário está falando, uma compra super relevante. Então, nesse caso, a usuária está num show, e assim como todos nós, né, então estou vendo aqui vários devices, a gente está sempre com os nossos devices, pelo menos um, e aí essa usuária está num show e ela tuita. Ela fala, tô no show do Pharrell, show incrível no local tal. Quando ela tuita show do Pharrell, o Spotify comprou as palavras show mais Pharrell. Eles compraram todas as palavras show mais o artista. E quando ela tuita, ela recebe um tweet do Spotify falando, olha, ouça a playlist do Pharrell no Spotify. Não é simplesmente baixe o Spotify, ouça suas músicas favoritas, ouça o Pharrell. A usuária está engajando com aquele assunto, está aberta para receber algo relacionado ao assunto que ela disse que é relevante para ela, e o Spotify vai lá e devolve falando, então ouça o Pharrell. Nesse caso, o foco é download de aplicativo, que é um dos produtos principais do Twitter, você fazer uma campanha focada em download de aplicativo. Se ela clicar em install, eu já direciono ela para a loja. Assim que ela baixar o aplicativo, que ele estiver pronto para usar, o usuário recebe um aviso e pode abrir direto do Twitter. Só que o nosso grande desafio como empresa, marca, agência, não é simplesmente fazer o usuário entrar no nosso site ou baixar o nosso aplicativo. É de fato fazer com que ele use o serviço, assine o serviço, compre o produto. E hoje, eu não sei se vocês já tiveram essa informação ao longo do dia, mas os usuários têm em média 65 aplicativos num device, no mobile. E a gente não usa nem 1/5 disso. Então a gente tem um desafio muito grande de não só fazer o usuário baixar, mas como fazer ele usar, assinar, comprar, o que a gente queira. E aí a gente consegue reengajar essa mesma usuária. Então essa usuária está num outro momento de consumo, onde ela vai lá e diz que acabou de comprar os ingressos para o show do Eminem. E como eu falei para vocês, o Spotify comprou show mais os artistas. E aí ela recebe um tweet, de novo, super relevante, direcionado, abordando o assunto que ela está falando, dizendo, olha, agora ouça a playlist do Eminem. Nesse caso, já é para abrir, porque eu consigo identificar com tecnologia que ela já baixou o aplicativo e já levo ela direto para a playlist do Eminem. Então, são dois exemplos de como é que a gente pode trabalhar informações que os próprios usuários estão oferecendo para a gente, sem ser invasivo, cuidando com muita atenção do tema privacidade, a gente sabe que é um tema super relevante, mas de uma maneira inteligente e de uma maneira a oferecer algo que seja muito mais relevante do que sem uma conexão nenhuma. Quando a gente vai para o ao vivo, o Twitter tem uma parceria muito grande com a televisão, acho que a maioria de vocês acompanha. Cada vez mais a gente se torna um parceiro estratégico para a televisão, porque as pessoas usam muito fortemente as duas telas, então a TV com o Twitter, é uma forma de resgatar algo que a gente tinha, não sei se todos, mas alguns de vocês na nossa infância. Então, para quem lembra, quando eu era pequena, a gente tinha uma TV que estava na sala principal da casa, na sala de estar, e a família toda dividindo aquele ambiente, e tendo, querendo ou não, que assistir o mesmo programa. Hoje a gente não tem esse cenário, a gente tem uma TV por ambiente e a TV sendo disputada, ou disputando atenção com o mobile, com um iPad da vida, com o próprio PC, laptop, enfim, e outros devices. Então as pessoas se sentem muito solitárias assistindo televisão. E elas dizem pra gente que o Twitter é uma forma delas se sentirem naquele sofá de antigamente, dividindo, conversando, entendendo a opinião do outro, participando de algo mais relevante do que só ser um usuário que está passivamente recebendo aquele conteúdo. Então, quando a gente olha para o ao vivo, esse é um case muito bacana da Volvo, talvez alguns de vocês conheçam, que mostra a força do Twitter com a televisão. On Super Bowl Sunday, the US is big, loud, and expensive. Sweden is Swedish. So how does Volvo compete with the other car brands and their millions spent on commercials during the game? We don't. We steal it.
when you see a car commercial during the game, any car commercial, not Volvo, you can tweet using the hashtag #VolvoContest. The interception was simple. Their commercials would give you a chance to win one of our cars for someone you love. Just tweet their name to Volvo during any car commercial. When Mercedes wanted you to look here, people immediately went here. When Lexus spent 4.5 million for this, Twitter looked like this. Shifting the social conversation to Volvo. With up to 2,000 tweets per minute every time their commercials aired, we changed the Super Bowl conversation from one loud 30-second roar to an ongoing conversation about Volvo that lasted the entire game. We were the only car company to trend both nationally and globally. So they weren't advertising on TV, they were letting all the other car companies do that for them? And just like that, their millions of dollars worth of car commercials turned into a social conversation about Volvo, helping our XC60 to a 70% sales increase the month following the game, the highest in its segment. Esse é um case super bacana, ganhou um prêmio em Cannes e mostra a relevância de você fazer uma ação plugada no que está acontecendo na televisão. Claro que eles estão muito mais evoluídos do que a gente lá fora. Eu vou mostrar um case simples de como a gente faz isso no Brasil no dia a dia. Então, os usuários, eles estão sinalizando para mim dentro da plataforma o que eles estão assistindo. Então, quando eles estão assistindo o Fantástico, eles estão lá tweetando, usando a hashtag ou abordando algum tema que está sendo falado no Fantástico, e com isso eu consigo identificar e trabalhar e colocar eles no algoritmo que me mostra que eles estão assistindo o Fantástico. E essa ação é um exemplo disso. O Globo Repórter vai ao longo da semana e a maioria dos programas avisando o que eles vão falar ou transmitir num determinado programa. Eles avisaram que ia ser um programa sobre café, a gente entrou em contato com as marcas de café e aí programou alguns tweets dessas marcas durante o programa só para quem estava assistindo o Globo Repórter. Então vocês imaginam, eu estou lá assistindo o Globo Repórter, que é sobre café, estou no Twitter, como eu falei, as pessoas usam muito o Twitter enquanto assistem a TV, e aí durante o comercial eu recebo um tweet falando: olha, aproveite uma pausa para o seu cafezinho com os amigos. Ou, assistiu o Globo Repórter e ficou com vontade de um café? Experimente esse blend brasileiro. Então esse é o tipo de interação que gera um engajamento muito fora da média. A pessoa está me sinalizando que ela está assistindo algo e eu vou lá e tuito para ela de uma maneira super assertiva. Quando a gente vai para Twitter e TV, né? Comecei falando para vocês da importância, da relevância do Twitter com a TV. Por que disso? Então falei do sofá. E aí aqui tem alguns dados que reforçam o porquê das pessoas usarem o Twitter com a televisão. 70% dizem que querem saber o que outras pessoas pensam de um determinado programa. 47% se sentem assistindo televisão com outras pessoas quando eles estão usando o Twitter ao mesmo tempo que a TV. E 45% acham que Twitter mais TV torna a experiência mais divertida. Isso principalmente porque cada vez mais o Twitter é a forma com que as pessoas têm de interagir, de mudar o roteiro de um determinado reality show, ou de votar em algo que está acontecendo, ou de ter a opinião deles na tela da TV. Então as pessoas têm cada vez mais voz ativa usando o Twitter quando ele está plugado na televisão. Isso aqui é um videozinho que mostra o comportamento das pessoas, mas de fato as pessoas estão na frente da TV e usando o Twitter. Então esse é um lance da Copa do Mundo, não é o do jogo que a gente não quer nem lembrar, mas mostra os usuários tweetando e num lance decisivo, esse é o volume de tweets falando sobre aquele assunto. Então de fato as pessoas estão lá usando o tempo todo, a cada dia, a ferramenta. E quando a gente começa a entender, mas por que o Twitter tem essa porta tão aberta com as emissoras, né? Por que a gente conseguiu ter essa parceria tão grande? O Ibope fez um estudo e conseguiu identificar que quando uma TV está plugada com o Twitter, a gente pode gerar um incremento de audiência de até 13% para um determinado programa.
Por que isso? Às vezes eu não estou com a TV ligada, eu estou assistindo, ou eu estou com a TV ligada, mas assistindo determinado canal, e aí eu começo a ver na minha timeline Big Brother, Big Brother, Big Brother, e eu falo, bom, deixa eu ver o que está acontecendo no Big Brother. E aí a pessoa muda o canal ou liga a TV para ver o que está acontecendo. Então esse é um dado do Ibope que mostra que sim, o Twitter também tem um papel importante de levar a audiência para um determinado programa. E 2 em cada 3 usuários do Twitter usam a plataforma enquanto assistem TV. Hoje o Twitter tem 53 milhões de usuários ativos, usuários que se logaram na ferramenta no último mês. Então estamos falando de uma audiência muito grande e significativa que usa a plataforma enquanto interage com a TV. E você, eu sei, também gosta de comentar este programa Esse é um no Twitter, exemplo... né? Vocês gostam de comentar este programa no Twitter, nós sabemos. Por isso, o passarinho, o Twitter, resolveu fazer uma homenagem ao The Voice Brasil. E o The Voice Brasil é o primeiro programa da América Latina a ganhar um emoji customizado, um emoji só nosso. Basta você twittar #The Voice Brasil. Assim mesmo. Na hora que você der Enter, vai aparecer o nosso Vzinho, o nosso logo segurando o microfone, uma mãozinha vermelha. Você não precisa fazer nada. Quando você estiver escrevendo, não aparece. #The Voice Brasil. Na hora que você der o Enter, aí na sua timeline, o nosso emoji exclusivo. Então esse é um exemplo do tipo de interação que a gente tem. Esse foi na final do The Voice, a gente criou um emoji exclusivo para o The Voice e aí a Globo chamou os usuários para tweetarem e para participarem com o emoji. Esse aqui é um outro exemplo do Big Brother. Foi mesmo demais, está sendo ainda. E tem mais uma novidade. Esta noite, todas as mensagens que você postar no Twitter com as hashtags BBB16, Vai Maria Cláudia e Vai Monique vão ser acompanhadas de emojis, como está aparecendo agora na tela. Emojis criados especialmente para a nossa grande final. Vamos nessa, postem suas mensagens. Lá no G-Show tem todos os detalhes que... Então esse é um exemplo também deles prolongarem a conversa, que teoricamente só aconteceria durante o momento do programa, então aquela 1 hora, 1h30, e com esse tipo de ação você consegue prolongar em mais 24 horas, pelo menos, a conversa das pessoas em cima ou em torno daquele determinado assunto. Eu não sei quem viu, o Faustão lançou no domingo um quadro chamado Iluminados, e a votação para eliminar as pessoas, para decidir quem fica, quem você quer apoiar, é via Twitter. Então esse é o tipo de integração que a gente tem feito cada vez mais. Esse outro é um exemplo do MasterChef. O MasterChef é o programa hoje que melhor usa todas as integrações possíveis que a gente tem com a televisão. Então, desde perguntando quem você acha que vai vencer, inserindo o comentário dos usuários na tela da TV, contabilizando as menções da hashtag ao vivo e também, de novo, ali uma votação. Então, esses são só alguns exemplos de ações que a gente consegue fazer para aumentar ainda mais o engajamento dos usuários a um determinado programa. Nós vamos anunciar o nome do vencedor. E aí tem muita gente que fala, tudo bem, mas e para as marcas, né? Isso é relevante? Isso traz de fato o resultado? Não sei quem viu o último programa do MasterChef do ano passado, eles anunciaram primeiro o vencedor dentro do Twitter, antes de anunciar o vencedor na tela da Band. E a gente conseguiu medir o efeito de uma campanha quando ela roda ao mesmo tempo no Twitter e na TV, versus uma campanha que só roda na TV. Então, 62% dos usuários está mais propensos a lembrar de uma marca que veiculou um anúncio não só na TV, mas junto com o Twitter, e teve um aumento na intenção de compra de até 14%. E aí vocês vão me falar, mas ok, e o tamanho disso, né, Gabriela? Você falou que 53 milhões de usuários, 2 em cada 3 assistem TV usando o Twitter. O quanto isso de fato gera para um determinado programa? Eu trouxe aqui o case do MasterChef, que mostra a audiência que a Band teve no último programa. E aí, para vocês terem uma ideia, a Band teve 2,2 milhões de usuários únicos assistindo a final do MasterChef via Band, e a gente teve 1,6 milhões de usuários assistindo através do Twitter, engajando com conteúdo. Só que com uma diferença enorme, esses usuários do Twitter estavam criando conteúdo para a Band, criando GIFs, Vines, memes, enfim, e amplificando muito o alcance do programa.
Então as pessoas têm por volta de 400, 500 usuários que te seguem. Pensa que cada vez que eu tuito sobre o MasterChef, todas essas pessoas podem receber ou podem ver o meu tweet. Quando você fala, né, que de 1.6, 26 estavam criando, você consegue massificar isso ainda mais. Então é uma audiência muito relevante. E como as marcas vêm ativando essa estratégia de Twitter mais TV? Muitas delas cruzando o plano offline com o online. Então eu vou fazer uma inserção na novela das 8 na Globo, e eu faço uma inserção também dentro do Twitter para quem está assistindo a novela das 8, para reforçar isso, para fortalecer esse flight. Ou eu vou ter um merchan em determinado programa e eu quero contar a história desse merchan, e não só simplesmente mostrar o produto. Então a gente também cruza e conta essa história dentro do Twitter. Ou dominando eventos. Então eu tenho uma marca que o público dela tem total adequação ao Lollapalooza, e aí essa marca se apropria de todas as conversas do Lollapalooza dentro da plataforma do Twitter. E o imprevisível. Então o imprevisível mostra, e aí vocês vão ver um case da Chevrolet, a importância da gente estar atento ao que os usuários estão falando dentro do Twitter, nesse caso, mas em geral de todas as redes sociais. Não é mais uma decisão se eu devo estar numa determinada rede social ou não, e sim como eu devo estar, porque seus usuários estão lá. Se você não tiver, você está perdendo a oportunidade de engajar com eles, de passar sua mensagem ou de reverter algo negativo. Esse é um case super bacana, também foi premiado em Cannes. Eu vou mostrar para vocês. You have some fallout from one of the most talked about moments in the World Series. Yes. Nothing to do with baseball, though. Nothing to do with baseball. Regional Chevy manager Rick Wilde is presenting a new truck to the Giants MVP when his nerves got the best of him. We have also been proud of the latest and greatest technology in our truck lineup. It combines class-winning and leading, technology and stuff. Okay, so mistakes happen, but usually not in front of 24 million people. Within minutes, the Twitter sphere lit up. We had a decision to make. Ignore it or embrace it. We embraced it, immediately taking hold of the conversation socially, claiming the hashtag technology and stuff to promote the new Colorado, and driving traffic to the website, which we updated overnight. We also added our new catchphrase to our TV spots. The all-new Chevy Colorado with technology and stuff. And ran print ads the very next day. Created new logos and a new football jersey. Took it to the track. And even made a music video. Technology and stuff. Technology and stuff. And guess what? People noticed. Boy, did they notice. Here's Rick Wilde. Over 4 days, almost 24,000 unique conversations claimed the hashtag technology and stuff, helping it become the 6th most engaged tweet of 2014, delivering almost 63 million impressions, engagement 300% above average, and increasing page views 7-fold. We captured more than 70% of conversations on trucks and generated over $5 million in earned exposure. When circumstances handed Chevrolet lemons, we made lemonade and stuff. Eles foram super ágeis, em menos de 24 horas eles já tinham mudado, alterado todas as peças, tanto online como offline, para essa ação. Como é que a gente vê isso no Brasil? Então, de novo, trouxe um case americano, eles são muito rápidos, o digital para eles já é muito relevante. Como é que a gente vê isso dentro do Brasil? Acho que vocês lembram do case do vestido. Eu não vou falar do case do vestido, mas como marcas que não tem nada a ver se apropriaram desse assunto, que em menos de 1 hora era trend dentro do Twitter. Então as pessoas só falavam desse assunto, e marcas onde eu nunca pensaria que poderiam se associar a vestido se associaram. Então Samsung, o vestido a gente não sabe, mas o Galaxy S5 pode ser hashtag dourado e branco ou hashtag azul e preto, é só escolher. Fiat, você pode não saber a cor, mas já sabe o modelo do próximo carro. Pintou o carro com as cores do vestido. E Smirnoff, pela primeira vez, os homens discutiram a cor de um vestido. Um brinde à vida real. Então isso está acontecendo o tempo todo. Vocês vão me perguntar, mas então eu preciso ter uma agência, uma estrutura para ficar lá 24 horas monitorando. Não, o Twitter tem os Trend Topics. Ali você já consegue ter uma
uma ideia bem relevante do que está sendo dito na plataforma. Então basta você entrar 1, 2, 3 vezes, entender se aquele assunto é relevante ou pode ter uma sinergia com a sua marca, e aí cria essa comunicação. Essas 3 peças foram peças orgânicas, que as marcas fizeram sem gastar nada. Quando a gente vai para a campanha, eu trouxe um case. Flávio, esse negocinho vermelho aqui tá me matando. Esse é um case da Coca. A Coca e o Mac se uniram para criar uma campanha. A Coca estava com uma campanha no ar chamada Share Coke. E aí, o que é essa campanha? Eu podia mandar para um amigo meu um tweet falando: olha, fulano, tô te mandando uma Coca no Mac. Ele validava esse tweet e podia trocar um cupom por uma Coca-Cola numa loja física do McDonald's. Então a gente também consegue fazer ações tirando o usuário, né, do mobile dele, do digital, e levando ele para o ponto de venda. Fora o que isso gera de conversas orgânicas, eu vou falar de uma aqui, que é a Dilma Bolada, é um perfil super ativo dentro do Twitter, e ela fez um tweet falando: eu ofereço uma Coca no Mac para o Aécio, para demonstrar que eu não guardo mágoa nem rancor e que daqui para frente todos juntos pela paz. Quem são nossos 53 milhões de usuários? 62% classe AB, 35% classe C, 71% deles trabalha. Então a gente tem uma população economicamente ativa dentro do Twitter, com um nível de escolaridade alto. Quando a gente pega por idade, eu fiz um corte aqui, 18+, então estamos falando que de 18 a 34 anos a gente tem 74% dos usuários. E 80% acessam via smartphone. E entram por quê? Então aqui é o principal motivo desses 53 milhões de usuários estarem dentro da plataforma. Eles entram por eventos, por ser uma plataforma aberta, sem algoritmo, você consegue saber tudo o que está acontecendo de relevante. Então vocês viram naquele primeiro vídeo o atentado em Boston, o atentado de Paris, assuntos relevantes, as pessoas têm acesso abertamente a isso. Por pessoas, a maioria das personalidades está dentro do Twitter, engajando com os seus seguidores, seja um político, seja um escritor, seja um cantor, um ator. Então, de novo, as pessoas têm essa facilidade dessa troca e de conseguir falar com quem elas querem. Por informação, 70% usam o Twitter como principal fonte de informação, e TV. E aí eu já contei um pouquinho para vocês de TV. Quais são nossas segmentações? Então, como eu falei, a gente tem muita informação dos usuários, usa elas com muita cautela para não ser invasivo. Então eu não quero perder ninguém desses 53 milhões, pelo contrário, eu quero trazer mais gente. Hoje a gente entrega campanhas segmentadas por palavra-chave. A gente consegue subir um mailing que vocês tenham e achar esses usuários dentro do Twitter, ou para falar com eles novamente, ou para fazer um lookalike e achar outros usuários com um perfil semelhante. Seguidores, então você tem uma loja e quer falar com todo mundo que segue a Exame. Então a gente consegue entregar isso. Dispositivos, sexo, idade, estado, interesse, idioma. Target por TV, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês do Globo Repórter. E por evento. Então, eu quero falar com todo mundo que está falando sobre Olimpíadas. A gente já tem milhares de conversas sobre Olimpíadas acontecendo. A gente tem uma parceria super forte com a Prefeitura do Rio, com o COI, com o COB. Então já tem muita coisa, tanto de conteúdo quanto de conversas, acontecendo dentro do Twitter. Esses são os produtos. Então, basicamente, a gente fala de Promoted Tweets, que você pode fazer de acordo com o seu objetivo, seja ele para gerar um lead, ou para fazer um download de aplicativo, ou para levar o usuário para dentro do seu site. Promoted Account, para promover a conta. Aí a gente tem as trends, então a gente vende a primeira posição das trends. E a gente tem vídeo. Vídeo é muito relevante dentro da plataforma, acho que para a maioria de vocês é um assunto super quente, que cresce cada vez mais. Eu não sei se vocês têm esse dado, mas é uma pesquisa que o Google fez, que até 2018, 84% de todo o tráfego da internet será em vídeo. E vídeo dentro do Twitter é super relevante. É uma plataforma nativa de vídeo. Então, além de vídeo dentro da timeline, a gente tem Periscope. Então, estamos transmitindo aqui ao vivo pelo Periscope. E o Vine, que é o nosso aplicativo para fazer vídeos de até 6 segundos em loop infinito. Estou terminando, tá, Flávio? 2 minutos? Já passei o tempo aqui, gente. Aqui todo mundo me pergunta, então eu vou mostrar rapidinho, é um exemplo de como a gente pode desdobrar um comercial.
Então, a gente tem marcas hoje que falam, putz, mas ok, eu já criei meu comercial para TV, como é que eu posso desdobrar isso para o mobile, né? Como é que eu posso trazer isso para o digital? Esse é um exemplo da Coca, super bacana, é um vídeo que tem por volta de 1 minuto, e aí sim, eles colocaram esse vídeo, mas muita gente hoje, quando está consumindo no mobile, ele quer vídeos mais curtos, né? Não só pela conexão, mas porque a gente está sempre correndo com aquele device. O que a Coca fez? Ela desdobrou isso em várias maneiras para conseguir passar essa mensagem. Então ela criou galerias de fotos, GIFs, Vines. Então a gente tem diversas maneiras de conseguir se conectar com os usuários através de um vídeo que a gente criou e que já está na TV para trazer ele para o digital, principalmente para o mobile. E a gente tem uma parceria super grande com a TV, onde a gente consegue amplificar algo que está acontecendo na TV dentro do Twitter e associar isso a uma marca. Então eu tenho um exemplo aqui, o MasterChef vai lá e tuita falando, olha, o ponto da carne está ótimo, mas faltou um molho. E isso é oferecido pela Hellmann's. Antes de rodar o vídeo que o MasterChef tweetou para toda a base de seguidores deles, entra um vídeo de até 6 segundos da Hellmann's e aí logo depois entra o vídeo de conteúdo. Então muitas vezes a marca não consegue estar na TV, mas ela tem super interesse naquele público-alvo, naquele assunto, e aí a gente entra com eles dessa maneira. Então aqui tem um outro exemplo de Big Brother, enfim, a gente faz isso com todas as emissoras, com todos os programas. E aí só para terminar, meu último assunto é niche. O Twitter comprou uma empresa que trabalha com influenciadores do mercado, são criadores de conteúdo ou influenciadores. Então a gente tem hoje uma necessidade muito grande das marcas de criar conteúdo, de ter uma linguagem apropriada para falar com seus usuários. E o Twitter hoje tem esse time do nicho no Brasil que identifica o seu desafio, quem poderiam ser essas pessoas, ajuda a criar o conteúdo e distribui isso para N plataformas. É um time que trabalha não só com o Twitter, mas com qualquer plataforma que vocês tenham interesse como marca. E aqui só alguns exemplos do que eles já criaram no Brasil. Dude, hold this. Awesome! Então são conteúdos que podem ir de vídeos, a Vines, a imagens, texto, de acordo com a demanda de cada um dos anunciantes. É isso, gente. Super obrigada. Qualquer dúvida,